Bom dia a todos, é muito prazer, meu nome é Sandino, para quem não me conhece. Eu acho que dos que estão aqui, eu não devo ter dado aula para ninguém. Se eu não me engano, acho que o Luiz Augusto eu já vi esse avatar dele em algum lugar, ou então é o mesmo de algum anime que eu não conheço. Mas deixa eu só colocar meu rosto aqui rapidão para quem não me conhece pessoalmente. Esse sou eu sou o Sandino. Beleza? De vez em quando eu vou ligar a câmera, mas a maior parte do tempo eu vou deixar a câmera desligada e vocês vão ouvir só a minha voz. Mas se vocês me encontrarem pela rua, esse sou eu. Essa é a disciplina de programação 2. Essa disciplina de programação 2, ela foi ministrada por mim no semestre, há 2 semestres atrás, né? Como a gente tem esse esquema aqui de disciplina de semestres pares, disciplina de semestres ímpares, eu lecionei essa disciplina há 2 semestres atrás. E nessa época, eu decidi ministrar essa disciplina de maneira síncrona, de maneira que eu transmitia as aulas ao vivo, os alunos participavam dessas aulas ao vivo e faziam perguntas lá no momento das aulas, e era assim que funcionava. E aí eu deixava a gravação, eu gravava essas aulas e deixava essa gravação depois disponível no AVA, depois de tê-la postado num canal do YouTube. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é transmitir a minha tela para comentar alguma coisa com vocês sobre esse conteúdo. Porque é o seguinte, uma vez que eu já gravei essas aulas nesse semestre anterior, eu cogitei a possibilidade de duas coisas, ou de repetir esse modelo de aula para esse semestre agora, ou seja, refazer novamente as aulas síncronas, ou a gente trabalhar num modelo totalmente assíncrono, ou seja, eu aproveitaria todas as aulas já gravadas e disponibilizaria para vocês, ou uma terceira opção, que era aproveitar a maioria das aulas que foram gravadas mas também agendar alguns encontros ao vivo para algumas questões que eu vou mencionar agora. Então eu fui pegando essas aulas que estão nesse canal do YouTube aqui, tá bem assim, aulas flexibilizadas, professor S. Jardim, CC, UFMT, CUA, com esse avatar aqui, e é lá que estão, aqui tá, inclusive tem as playlists, e nas playlists tem aqui, por exemplo, Programação 2, onde eu postei todas as aulas de Programação 2. Então, o que que eu fiz? Eu fui dando uma olhada nessas aulas aqui, vendo se o formato delas seria satisfatório para um modelo de ensino à distância assíncrono, onde vocês teriam acesso à aula gravada e a partir dela vocês tirariam o conteúdo que estava sendo ministrado e a partir desse conteúdo vocês seriam capazes de resolver exercícios, de responder a questionários. A minha avaliação é que isso é sim e não, ou seja, o conteúdo em si que foi ministrado ali, da forma como foi ministrado, ele está, do meu modo de vista, ele está sendo suficiente para quem assistir essa aula aqui de maneira assíncrona, vai conseguir evoluir no conteúdo, mas isso precisa de alguns ajustes. Esses ajustes que eu estou dizendo, por exemplo, às vezes é alguma edição que eu preciso fazer nesses vídeos, eu preciso fazer alguns cortes, tirar algum conteúdo ali que eu acho que não vai ajudar, inserir algum conteúdo que eu acho que vai ser necessário. Então, o que eu quero dizer para vocês no momento é que as aulas como estão aqui no YouTube, elas ainda estão sem tratamento nenhum. À medida em que eu for editando elas e deixando elas prontas para esse formato novo que eu estou pretendendo trabalhar com vocês, eu vou colocando elas no AVA. Então, eu vou editá-las, né? Por exemplo, onde tiver pergunta de aluno que eu achar pertinente, que vocês, atuais alunos, precisam escutar a pergunta, mas a pergunta não está muito bem audível, eu posso colocar uma legenda. Se alguma coisa que eu falei e precisar colocar algum detalhe na tela, eu posso colocar alguma ilustração a mais, enfim. Então, a ideia é que eu vá pegar essas aulas e vou reeditando-as e melhorando aquilo que eu achar que for necessário melhorar, para que elas sejam suficientes para um modelo assim. Agora, não necessariamente vocês vão conduzir todo o curso sem nenhum contato ao vivo comigo. Tanto é que a gente está aqui, né, esse primeiro contato ao vivo aqui, e a gente terá outros momentos para a gente conversar ao vivo. Então, William, é uma proposta que eu quero ver se vai funcionar, né? Talvez, a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar. Já estão falando de abril como uma data para a gente voltar às aulas presenciais, e talvez até antes disso falam-se que isso pode ser adiado ou pode ser adiantado. Eu ouvi falando, mas falaram de 11 de abril, então vai demorar bastante tempo até lá. Esse semestre em si que a gente está agora, ele está programado para 19 de março. Então, assim, se Uhum. nada mudar, esse modelo que a gente está propondo aqui, ele vai ser até o final desse semestre e pronto.
Se as coisas continuarem bem, eu nem vou ter que avaliar se isso aqui foi bom ou ruim. Claro, eu vou avaliar, porque vai que acontece outra bagunça dessa que está acontecendo aí, e a Uhum. gente tem que reavaliar, mas, enfim, provavelmente a gente vai trabalhar com isso daqui só esse semestre, mas é novidade para mim um pouco, porque os outros 2 semestres, os 2 semestres, os 3 semestres que eu trabalhei nesse modelo foram todos síncronos. Então, teve suas vantagens, teve suas desvantagens, né? Eu consegui uma proximidade mais ou maior com os alunos, mas a participação ia caindo com o tempo. De repente, assim, a aula online e uma gravação não estavam fazendo tanta diferença, porque o aluno só estava assistindo a aula ao vivo, mas não havia participação. Então, vamos ver aí como é que vai funcionar esse modelo. E aí, claro, isso aqui não é rígido. Pode ser que lá na frente eu veja que isso foi um fracasso e volte a tenha que gravar aulas totalmente síncronas novamente. Mas, por enquanto, a ideia de começar é essa. E aí, eu preparei, na verdade, todo mundo, todo professor preparou um guia de estudos que vai estar lá no AVA também. Mas o que que é um guia de estudos? É um documento que tenta sintetizar aí a disciplina de maneira que o aluno possa ter uma visão geral dela, da maneira como ela está programada. Parece com um guia, parece com um plano de ensino, mas ela dá um pouco mais de detalhe do que um plano de ensino dá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei aqui é que eu devo dividir essa disciplina. Eu já estava fazendo isso no semestre passado, mas aqui estou deixando mais explícito. Eu divido a disciplina em 4 unidades. O que seria isso? Nada mais é do que pegar todo o conteúdo que a disciplina vai oferecer e divido isso em 4 módulos. Cada módulo desse terá uma pontuação pertinente a ele. Claro, a nota final é 10, a divisão é igualitária entre todos os módulos, cada módulo então vai pontuar até no máximo 2,5 pontos, e daqui a pouco eu explico como é que esses 2,5 pontos serão atribuídos dentro de cada módulo. Mas é apenas uma forma de pegar, de se programar, né? De tentar antecipar ao máximo, claro, sabendo que podem ter imprevistos, etc., mas antecipar ao máximo a duração da disciplina ao longo do tempo que a gente tem. Porque, veja bem, uma característica incomum aí, mas que já tem sido comum já nos últimos anos, é que essa disciplina vai ser interrompida pelas férias. Então, vocês, por exemplo, conseguem ter uma noção de até onde a gente vai até as férias, quando a gente volta dia 1º de fevereiro, e aí depois a gente vai até o dia 19 de março. Então, a ideia aqui é a gente ter uma noção de até onde na disciplina a gente vai até dezembro, de onde a gente retoma ela em fevereiro e até onde a gente vai em 19 de março. E aqui está o conteúdo todo que vai ser distribuído por esses 4 módulos. Oi, Vinícius, quer perguntar alguma coisa? Professor, no calendário fala que as férias só vão começar em janeiro. Sim, Vinícius, é porque, assim, de fato, as férias começam em janeiro, mas a partir do dia 20 existem os recessos de Ano Novo e de Natal. Ah, tá. Então, a faculdade para nessa época. E o fato da disciplina ser à distância não impede que você continue as suas atividades no Natal e Ano Novo. Assim, provavelmente vão ter atividades lá que você vai poder, sei lá, adiantar se você quiser, então essa é a vantagem, né? Você vai poder, se quiser, avançar lá. Você só não vai ter uma garantia de que o professor vai responder as suas questões que você possa ter nesse período, assim, de bate-pronto, né? Mas é isso, geralmente é assim que funciona, né? As 2 últimas semanas do mês de dezembro são consideradas como recesso. Então é por isso que está ali. Aqui no guia de estudos, aqui como eu estava falando, isso aqui também, se não me engano, vai estar lá no AVA também, né? Que é como eu divido os módulos e os conteúdos que vão estar distribuídos em cada módulo. Não ligue para essas datas aqui, porque isso aqui é do semestre anterior que foi dado, né? Mas o conteúdo vai ser o mesmo aqui para esse semestre, exceto as datas aqui. As datas eu tentei atualizar aqui, mas ainda isso aqui é só para mim, tá meio bagunçado ainda para vocês. A ideia daqui é apenas extrair a questão das datas aqui de início e término de cada módulo. Então, metade da disciplina vai ser ministrada até o recesso de Natal e Ano Novo, e a outra metade vai ser retomada aqui a partir de fevereiro, né? Então, janeiro é as férias docentes, fevereiro a gente volta e conduz até a segunda metade de março. Aí aqui tem o que que você precisa para participar da disciplina, né? Um computador com internet e o Skype. Bom, por que o Skype? O Skype
o canal que eu estou usando aqui para criar esse grupo que vocês já estão participando, para vocês discutirem entre vocês o que quer que seja e para vocês perguntarem para mim o que quer que seja. O Skype funciona também pelo celular, então eu recomendo que se você quiser talvez ficar o tempo todo sabendo se tem mensagem, instala no celular, ele vai funcionar como um WhatsApp ali. E eu prefiro usar o Skype para essa comunicação para deixar separado o WhatsApp, né? Eu não tenho um WhatsApp exclusivo para comunicação com os alunos, então eu prefiro deixar essas duas coisas separadas. Então, se você já tendo o Skype, que você já tem, se você está aqui porque você já tem o Skype, se você quiser se manter inteirado das mensagens, instala o Skype no seu celular. E aí, aqui está falando um pouco sobre essa proposta aqui, como é que a gente vai trabalhar, né, com aulas gravadas e encontros síncronos programados para a solução de dúvidas e resolução de exercícios. Inclusive, a data desses encontros eu até coloquei aqui, vou colocar também lá no AVA. Então, a ideia é que durante cada módulo, por exemplo, aqui, no primeiro módulo eu coloquei uma programação para dia 8 e dia 22 do 11. Então, se a gente olhar aqui no guia de estudos, dia 8 e 22 do 11 cai dentro aqui da unidade 1. Ou seja, eu estou programando pelo menos 2 encontros síncronos aqui dentro da unidade 1. Então, geralmente vai ser um encontro para, por exemplo, resolver exercícios relacionados aos exercícios que estão sendo feitos, né? E geralmente, por exemplo, lá com base na comunicação de vocês pelo AVA, pelo Skype, das dificuldades que estão tendo. Então, eu posso ali selecionar os exercícios que vocês estão tendo mais dificuldades, pegar um parecido e ir resolvendo ali, comentando e recebendo dúvidas de vocês, ou mesmo só para responder dúvidas. E esse segundo, geralmente, vai estar alinhado mais com o trabalho do módulo. Então, cada módulo vai ter um trabalho, e aí eu posso gravar uma aula síncrona apenas para apresentar o trabalho e falar os requisitos, etc. E, é claro, ir tirando dúvidas que vocês forem tendo sobre essa apresentação em si. E, é claro, se tiver mais dúvidas acumuladas de outra situação anterior, a gente também pode usar para isso. Mas a ideia, então, é ter pelo menos 6 encontros síncronos, né, 6 aulas ao longo do semestre, no mínimo, né? Por que no mínimo? Porque, dependendo da demanda, se a demanda começar a aumentar, se o número de dúvidas começar a aumentar e eu achar que precisa de uma intervenção aí nesse meio tempo, eu posso agendar outras aí também. Mas essas aqui são as oficiais, digamos assim, que eu vou também deixar no AVA, já deixando bem explícito lá os dias. Então, até o dia 14 de março aí a gente vai ter encontros ao vivo. Fora isso, vocês vão ter no AVA, à medida que eu for editando as aulas do jeito que eu acho que vai ser melhor para ser acompanhadas de maneira assíncrona e elas ficarem prontas, eu vou colocando aqui no AVA. Ela vai estar no canal também, se você quiser ficar vendo lá todo dia até ver se ela está pronta, não sugiro porque você não vai saber a diferença de quando ela não estava e não tá, e estava, então é melhor você esperar que no AVA vai ser um indicativo de que ela já vai estar pronta para o consumo, vamos chamar assim. Então vai ter aqui tópico 1, vou colocar aqui módulo 1, que é o nosso primeiro módulo, as aulas correspondentes ao módulo 1, que são as aulas correspondentes a esses tópicos aqui, os questionários correspondentes às aulas, então cada aula vai gerar pelo menos um questionário, daqui a pouco eu vou falar sobre os questionários, então cada aula, cada vídeo vai gerar um questionário para você responder aqui no AVA mesmo, né, onde você tem aquelas opções lá de clicar e tal, o questionário que o AVA possui. E cada aula também vai ter pelo menos uma lista de exercícios daquela aula, pelo menos uma. Então você vai ter sempre um questionário para responder sobre a aula e uma lista de exercícios com exercícios que vão exigir os recursos que você aprendeu naquela aula que foi gravada. Então, mais uma vez, aula, questionário e exercícios. Então, para cada aula, pelo menos um questionário e uma lista de exercícios. Além disso, no final desse módulo, vai ter também um trabalho com um conjunto de conceitos que foram apresentados naquele módulo, sendo exigidos para você realizar aquele trabalho. E aí, a aula síncrona para explicar o trabalho e tirar dúvidas sobre ele. Cada estrutura dessa de módulo composto questionário, exercícios e trabalho vai valer 2,5 pontos. Esses 2,5 pontos vão estar distribuídos em meio ponto para os questionários. Então, por exemplo, se forem 3 questionários, né? Se forem 3 aulas, serão provavelmente 3 questionários. Então, o meio ponto dividido por 3. Se forem 4 questionários, meio ponto dividido por 4. Se forem 10 questionários, suponha, meio ponto dividido pelos 10. Mas para cada módulo, os questionários valerão meio ponto. Para cada módulo, o conjunto de lista de exercícios valerão 75 décimos. E para cada módulo, o trabalho vai valer 1,25. Então, 50% da nota de um módulo é do trabalho, 30% é das listas de exercício e 20% dos questionários. E a quantidade de questionários e de listas é variável.
Eu falei, é pelo menos uma por aula publicada, mas pode ser que, por exemplo, eu entenda que aquele conceito, de acordo com o que eu estou vendo das respostas dos questionários ou das listas, não tá ainda amadurecido, eu posso colocar mais uma lista para reforçar aquilo, e aí essa lista vai entrar no conjunto dessas notas, desses 30% de notas dentro do módulo. 2,5 pontos vezes 4 módulos, 10 pontos, 5 é a média mínima, né, para ser aprovado nessa disciplina. Como você já deve estar sabendo, presença não é um requisito de aprovação durante esse período de aulas flexibilizadas. Então, assim, você pode, se você quiser e conseguir, sem contato nenhum comigo, conduzir a disciplina sozinho aí, muito bem. Mas é claro que eu vou estar à disposição. Eu falei das aulas síncronas marcadas aí pelo menos 8 ao longo do semestre, né? 2 por módulo. Mas fora isso, eu estarei disponível tanto pelo Skype, né? Por perguntas pelo Skype, onde eu vou responder isso, né? Assim, obrigatoriamente, entre aspas, no horário comercial. Fora disso, é sob demanda, tipo assim, é aquele negócio, né? A gente não tem a obrigação de responder isso durante um final de semana. Então, se você pergunta isso às vezes num sábado e eu só responder na segunda, é porque geralmente a gente tenta né, realmente não dar vazão para perguntas no final de semana, porque a gente sabe que às vezes aparece pergunta 2 horas da manhã lá, ou meia-noite, etc. Então, eu vou estar sempre à disposição para tentar responder o mais rápido possível no horário comercial. Fora isso, eu não garanto, ok? Então, geralmente a gente não tem problema com isso. Os alunos, geralmente, a maioria deles faz perguntas aí durante o horário comercial e até agora eu não tive problema com relação a isso. Fora, como é que você vai fazer pergunta? Você pode fazer pergunta pelo Skype, você pode fazer pergunta aqui pelo Ava, você pode fazer pergunta pelo e-mail, sandino@ufmt.br, que é o e-mail por onde eu mandei o convite para essa aula, sandino@ufmt.br. Além disso, deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar sobre as aulas. Sobre livros, né? Os possíveis livros que a gente possa usar. A gente tem aqui o plano de ensino da disciplina, que tem alguns livros, mas que eu não necessariamente os utilizei. Fora isso, vai ter slide também, tá? Vai ter slide. Os slides que eu utilizo nas aulas eu também vou colocar lá no AVA, fora as aulas. E o que eu ia dizer é que, além da bibliografia que estava lá, eu estou utilizando também um outro livro, tá? Como eu utilizei no semestre anterior que eu ministrei essa disciplina. Esse livro eu vou colocar ele no AVA também, se você quiser ter acesso a ele. É o livro que eu uso em todas as aulas. Então, inclusive, você tem prints do livro nos slides, e você vai perceber que é a mesma fonte lá, então é uma forma também uma outra fonte de você consultar aí a disciplina, que é esse livro que eu vou utilizar. Pronto, é esse aqui, ó. C++ Primer. Certo? Foi o livro que eu utilizei no semestre anterior. Ele é baseado em C11, né, na versão 11 do C, mas ele faz referências também à versão 14 do C, do C++, aliás. Com relação a ambiente de programação, enfim, vocês podem continuar utilizando o que vocês estavam utilizando. Eu não sei se acho que vocês usam o Visual Studio, né, o VSC, né? Então não tem problema, pode continuar usando o que vocês estiverem utilizando. A gente volta e meia vai utilizar, por exemplo, ambientes um pouco mais robustos, mais crus, né? Tipo um editor de texto qualquer por onde a gente vai poder abrir um terminal, fazer a compilação e a linkagem disso, só para a gente aprender alguns conceitos de compilação e linkagem. Fora isso, depois que a gente tiver já todo o ambiente configurado, e vai ter uma aula para isso, se não tem uma aula para isso, eu vou incluir também no material como você pode deixar o seu ambiente completamente configurado para que o C++ funcione. Então, uma vez que você já esteja com esse ambiente completamente configurado, você pode usar onde você quiser, no seu editor, na sua ideia preferida, ou num editor de textos mais padrão, por onde você compila e executa pelo terminal, enfim, do jeito que você quiser. Eu não tenho uma exigência quanto ao ambiente que você utilize. Sinta-se à vontade para usar o que você preferir. Mas uma coisa que você vai ter que fazer, se você já não fez, é deixar o ambiente configurado, ter certeza que o compilador do C++ está instalado. Talvez até a gente precise de uma aula viva para isso. Estou pensando nisso agora, né? Porque às vezes problemas acontecem ali que a gente só em loco, só conversando ali para poder resolver. Mas isso está sendo considerado também. E enquanto a gente não ter certeza que está todo mundo com o C++ instaladinho e compilando e executando tudo certinho, a gente não vai deixar eu não vou deixar vocês sossegados até que eu tenha certeza que isso está correto. Fora isso, é provável que também tenha um monitor na disciplina. Então,
Quando se estiver realmente certinho, eu vou passar para vocês o contato do monitor e aí vocês também vão ter um monitor para conversarem sobre dúvidas que eles possam ter. Bom, tirando a parte que eu falei tudo muito rápido e talvez possa ter ficado alguma coisa batida, alguém tem alguma dúvida aí sobre o que eu falei até agora? No caso do Windows, precisa do MinGW para usar o C. Para o C++ é o mesmo ou outro? Não, com o MinGW você consegue instalar o computador do C++ também, de fato. Com o Visual Studio, você consegue, dentro do Visual Studio, fazer a instalação do plugin lá, né? Não sei se é nem esse termo que eles usam lá, mas você pode, pelo Visual Studio, instalar o plugin do C++, isso. E aí ele funciona lá sem muita complicação. No Linux, não sei se alguém usa Linux, você tem que instalar o G++, o compilador do G++, e aí ele funciona perfeitamente. Mas, como eu falei, eu vou verificar se nas aulas que eu gravei eu dediquei um tempo para isso, se não eu vou gravar uma coisa especificamente para isso, para que todo mundo fique redondinho aí com essa questão, com esse quesito. No mais é isso, a gente realmente é o C++, né, o nosso objeto de estudos é o C++, a gente vai falar sobre orientação a objetos a partir do C++, então é o que vocês vão ver nas aulas mais adiante também. E eu garanto para vocês que é legal, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei muito de C++, eu fui introduzido à programação pelo C++, pelo C++, com o professor Linder, né? Fui aluno do professor Linder. O Linder me fez gostar bastante de C++. Depois eu passei uns 10 anos sem ver C++ e voltei a ministrar nessa disciplina e gostei bastante, né, do reencontro. Então eu espero que vocês gostem também, né, uma linguagem bem robusta, bem madura inclusive, né, porque ela goza de uma comunidade muito fiel. Né, você tem muita gente trabalhando com C++ e muita gente colaborativa, né, essa é a vantagem. A computação em si tem essa vantagem, né, é uma área muito colaborativa. Então vocês, por exemplo, o Stack Overflow, né, que é aquele fórum de dúvidas. É impressionante como sempre tem a dúvida que você tem lá, né? Você está com uma dúvida, alguém já teve essa mesma dúvida e postou lá no Stack Overflow, e é impressionante a boa vontade das pessoas que respondem no Stack Overflow, né? Às vezes as pessoas escrevem verdadeiros artigos para te explicar o seu problema, né? Essa é a vantagem de você fazer parte de uma comunidade de computação, que você realmente está no meio de gente muito voluntariosa e que bem disposta a te ajudar a entender os problemas que você está tendo. E aí a gente espera poder ajudar vocês aí, né? Então, como eu falei, vai ser modelo assíncrono, mas estou por aqui sempre, né? Pode me chamar no Skype, pode me chamar no e-mail e vou estar sempre monitorando, né? Enquanto eu não estiver ao vivo, vou estar sempre monitorando aqui as respostas de vocês e tudo mais. No mais, eu agradeço aí a atenção de vocês. Espero aí poder ajudar vocês o máximo que eu puder nessa disciplina. E obrigado pela presença de todos e até a próxima.